Abigail foi a esposa de Nabal. Nabal era um homem rico que morava no território da tribo de Judá, que era próximo do Carmelo. Mas a história de Abigail na Bíblia não se resume apenas ao seu casamento com Nabal. Ela também ficou conhecida porque ela se tornou a esposa do grande rei Davi, que foi o mais importante rei de Israel. E nesse vídeo nós iremos conhecer a história dessa mulher e vamos entender o que a Bíblia diz sobre Abigail. Mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal e aproveite também para ativar o sininho para receber todas as notificações, para que você possa receber todos os avisos sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. Combinado? E assim você ajuda aqui o nosso crescimento. E nós vamos aí sempre desenvolvendo novos vídeos para você. Vamos lá. O nome Abigail provavelmente significa meu pai é alegria. Nós vamos conhecer sua história. Lembrando que primeiro é importante saber que existia uma outra mulher que aparece dentro da narrativa bíblica e praticamente dentro do mesmo contexto, que se chamava também Abigail, que era uma irmã do rei Davi e que foi mãe de Amasa, que foi um guerreiro do exército israelita. Então é importante não confundir essas duas mulheres, porque elas aparecem no mesmo período da história bíblica. A Bíblia afirma que Abigail, esposa de Nabal, era destacada como uma mulher muito bonita, formosa, digna e de bom senso. Mas, infelizmente, por outro lado, seu marido Nabal era um homem muito ignorante, rude, duro e mau. E ele, na sua insensatez, acabou tratando Davi de forma grosseira. E ele se recusou a ajudar Davi e a fornecer provisões aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas. E olha que Davi tinha protegido os seus rebanhos. Naquele tempo, Davi ele estava exilado. Ele tinha fugido da ira de Saul, que o queria destruir. Então qualquer hospitalidade por parte de Nabal seria bem-vinda para Davi e para seus homens. Na verdade, o período em que os donos dos rebanhos tosqueavam suas ovelhas, no povo de Israel, tradicionalmente era conhecido como período de hospitalidade. E provavelmente quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, ele enviou alguns de seus homens em busca de provisão. No entanto, o tolo Nabal agiu de forma completamente raivosa para com a solicitação de Davi e o tratou como se fosse um usurpador. Esse comportamento louco de Nabal afrontou Davi, que era o futuro rei de Israel. E quando Davi recebeu essa notícia, ele preparou um exército de 400 homens e marchou contra Nabal. Davi estava decidido a se vingar dele e destruir tudo o que ele tinha e possuía. Mas Abigail já havia percebido que a atitude insensata do seu marido tinha insultado o rei Davi. Ela sabia que aquela atitude maluca de Nabal colocava em risco toda a sua casa, seus negócios e suas vidas. Foi então que, na tentativa de evitar uma tragédia em seu lar, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinhos, ovelhas, trigos, passas, figos, e entregou a Davi e a seus homens. Ela agiu de forma muito prudente e usou palavras de reconciliação, e ela conseguiu reverter toda aquela situação. Abigail controlou a ira de Davi, e Davi passou a olhar para a justiça de Deus, que jamais deixa os ímpios impunes. E dessa forma, Abigail não apenas salvou a vida de Nabal, mas também impediu que Davi cometesse um grande erro. É por isso que naquela ocasião, Davi agradeceu muito a Deus por ter enviado Abigail, esposa de Nabal, ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, Abigail acabou evitando que ele derramasse sangue de forma desnecessária e assim cometesse injustiça. Sobre esse evento, veja o que o texto bíblico registra. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão
o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. 1 Samuel 25, 32 ao 35. Quando Abigail retornou para casa, ela teve uma surpresa. Ela encontrou seu marido completamente embriagado. Porém, no dia seguinte, Abigail conseguiu contar a Nabal tudo o que havia ocorrido. E ao ouvir as palavras de sua esposa, Nabal sofreu um tipo de ataque que o deixou inicialmente paralisado, até que depois de 10 dias, ele acabou perdendo a sua vida. E quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu muito a Deus por ter impedido de praticar o mal, e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Aquele homem Nabal havia sido completamente imprudente e ruim com Davi e com seus homens. Porém, o comportamento de Davi, desejando despejar toda a sua ira sobre a família e a casa de Nabal, também não estava correto. Por isso que o próprio Davi reconheceu que a sua raiva e sua ira era precipitada, e ficou grato por não ter levado em frente sua vingança. Davi também enviou uma mensagem rapidamente para Abigail, pedindo que ela se tornasse sua esposa, pois ele havia percebido como valiosa era aquela mulher. E o texto bíblico diz que Abigail aceitou o pedido de Davi, e acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro de Davi e se tornou sua esposa. E por fim, quando Davi foi forçado a fugir de Gate, a palavra de Deus afirma que ele levou Abigail consigo, e em Hebron, Abigail teve um filho de Davi. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, sábia, prudente. Ela soube reconhecer a vontade e os propósitos de Deus para a vida de Davi, e com sua atitude acertada, aquela mulher foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida diante de uma situação adversa, de um homem e marido insensato e da fúria de um exército de 400 homens. Aquela mulher mostrou ter um comportamento conciliador, ao contrário de seu marido. Ela agiu com prudência e retidão, e conseguiu evitar que sua casa e sua família e seus negócios fossem destruídos em meio a uma grande tragédia. Por isso, certamente, a história de Abigail, ela deve servir como exemplo para todos nós. Diante da atitude de Nabal e de seu perfil, até podemos nos lembrar dos ensinos do apóstolo Paulo acerca do comportamento característico daqueles que são dominados pelas obras da carne. Mas quando olhamos o perfil de Abigail, podemos nos lembrar do comportamento daqueles que refletem em sua vida a virtude dos frutos do Espírito. Então, nesse momento surge uma pergunta: será que em sua vida diária, no seu dia a dia, você costuma agir como Abigail ou como Nabal? Espero que você pense nisso. E se você gostou de conhecer a história de Abigail e essa narrativa que está em 1 Samuel capítulo 25, deixe aqui o seu comentário. E mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal Mestres e Teólogos. E se você tem vontade de aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre o contexto histórico de tudo que existe na Bíblia, nós vamos deixar aqui abaixo algumas informações. Então você vai poder aprender mais da palavra de Deus e estudar um pouco de teologia. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Volte sempre ao nosso canal e compartilhe esse conteúdo. Até mais.